Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui com os nossos estudos do que diz respeito hoje à nossa filosofia. Com vocês, professor Alexandre, em mais uma aula extremamente importante. Como de costume, aula meramente introdutória, conceitos básicos, aprofundamento em detalhes maiores com o seu professor de sala. Beleza? Aqui então, filosofia helenística, período extremamente importante e muito cobrado pela banca do Enem, dentre outras bancas. Ano passado, 2019, foi cobrado uma questão da escola dos epicureus. Questão curta, bem complicada, mas muito interessante. O Enem costuma constantemente cobrar algumas questões que envolvem essas escolas aqui, beleza? As bancas da UniOeste, da UEL, da UF também costumam cobrar. Então é um assunto de transição entre o período clássico e o período medieval que é muito cobrado. Muito bem, permita-me aqui, antes de adentrar nas escolas helenísticas, situá-los dentro da história, dentro do contexto que nós vamos falar aqui. Grécia Antiga, final do período clássico, o penúltimo período da história da Grécia Antiga. Temos ali uma guerra civil, o timinho de Esparta, a Liga do Peloponeso, versus o timinho de Atenas, a Liga de Delos. É guerra civil, é treta, é guerra tensa, onde todo o território grego vai se envolver, beleza? Por mais que o time de Esparta, por mais que a Liga do Peloponeso tenha tido sucesso, o território ficou enfraquecido, os exércitos ficaram debilitados, as fronteiras desguarnecidas. Aproveitando-se dessa chance, uma regiãozinha ao norte, que existe até hoje, um paísinho pequenininho, independente, muito interessante, a Macedônia invade a Grécia. Felipe II, Felipe da Macedônia, pai do Xandão. Logo depois, Alexandre o Grande conclui a dominação da Grécia e direciona suas forças para o lado oriental. Alexandre tem muitas conquistas, as posses de Alexandre são gigantescas. E é esse período que nós estamos falando, o período helenístico. Ou seja, acompanhe comigo aqui essa linha de raciocínio. Nós temos aqui, tínhamos até então o auge da democracia ateniense, o apogeu da Grécia Antiga, o período mais brilhante. O grego, o ateniense, amava o cidadão, né? O cidadão, que era apenas alguns, os cidadãos curtiam, piravam ir até a ágora e debater, discutir política, porque eles eram cidadãos. Depois da dominação do Xandão, que passou o bonde geral ali, eles não são mais cidadãos, eles agora são súditos. A Grécia nunca mais foi a mesma depois da dominação de Alexandre. Súditos do Alexandre, depois súditos dos romanos, a Grécia Antiga então nunca mais foi a mesma. Então não tinha mais graça, não fazia mais sentido discutir política, debater, fazer política, porque eles não são mais cidadãos, eles são súditos. Então um caos instaurado naquela região. Então teremos um período de transformações políticas, econômicas, sociais, culturais e filosóficas, beleza? A filosofia também vai mudar. O que vem a ser esse helenismo? Olha esse desenho aqui, pessoal. Aqui nós temos duas bolinhas. A bolinha escrito ocidental e outra bolinha escrito oriental. E aqui no meio nós temos o helenismo, ou seja, o helenismo, a filosofia helenística, o período helenístico é aquele período de mistura, de fusão entre elementos da cultura ocidental e elementos da cultura oriental. O Xandão incentivava os seus exércitos, incentivava os seus soldados a desposarem mulheres e disseminarem a cultura grega, mas ele também absorvia e assimilava, era afetado pela cultura oriental. E essa fusão, essa mistura é o helenismo. A política vai mudar, a sociedade vai mudar, a cultura vai mudar e a filosofia também vai mudar. A política, as propostas, as ideias que eram debatidas para o bem comum, desculpa, não tem mais graça. Agora vou encontrar meios para ser tranquilo, para encontrar a calmaria em meio a esse cenário perturbado, a esse cenário caótico. Então, é uma filosofia para o interior. Olha o reflexo das filosofias orientais. Uma filosofia para o interior. Uma filosofia na busca pela ataraxia. Aí você procura na sua apostila, anota no seu caderno, dá um jeito de destacar bem, dá um jeito de grifar, sublinhar, gosto em cima, mas dá um jeito de destacar.
Ataraxia. Essa era a busca, a proposta dessas escolas helenísticas. O que é a ataraxia? É a paz de espírito, é a calmaria, é a tranquilidade, a felicidade interior. Em meio a um caos, agora sossegado, estou tranquilo. Eu sigo a filosofia dos cínicos, dos céticos, dos epicureus, dos estoicos. O mundo pode estar perturbado, caótico, mas eu estou vivendo dentro de uma ataraxia, eu estou aqui com uma paz de espírito. Beleza? Tranquilão? Então vamos analisar a proposta dos cínicos para a ataraxia, a proposta dos céticos, a proposta dos epicureus e a proposta dos estoicos. A começar com os cínicos. Cínico que vem de quinós. Cuidado com essa definição. O cínico daquele período com o cínico de hoje, a pessoa falsa, duas caras. Cínico que vem de quinós, que significa cão, cachorro. O principal expoente da escola dos cínicos era Diógenes, o famoso Diógenes, que morava num barril, que andava com seu lampiãozinho, com sua luzinha ali procurando pessoas justas, beleza? Os cínicos, eles tinham uma proposta muito interessante. Eles diziam que a busca por bens materiais nos perturba, a busca por bens materiais nos tira a calma. Basta você tentar se colocar nos dias de hoje, dar uma passeada pela avenida mais movimentada de comércios da sua região. A cada vitrine é uma vontade diferente de comprar, de querer ter. E isso muitas vezes nos tira a calma, porque nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente tem condições. Os cínicos, não raro, viam esses caras nus, sem roupas mesmo, entende? Diógenes comia com as mãos. Reza a lenda que ele tinha uma cumbuquinha para tomar água. Quando ele viu uma criança fazendo assim, ó, com a mão para tomar água, ele jogou a cumbuquinha fora. Nem disso eu preciso, nada disso é natural. Então, a proposta dos cínicos para encontrar, para alcançar a ataraxia, para encontrar a calmaria, é desapegar-se dos bens materiais. Então, se desligue, desapegue dos bens materiais e você estará tranquilo e você encontrará a ataraxia. Existe aquela famosa passagem do Alexandre que se encontra com Diógenes. Alexandre, com toda a sua pompa, vê Diógenes ali sossegado, ao léu, todo largadão. Alexandre fala: e aí, Diógenes, sou Alexandre, me peço o que você quiser que eu te darei. E Diógenes fala: você pode me dar o sol? Não, o sol eu não posso te dar. Então, por favor, saia da frente que eu estou tomando um banho de sol aqui. Aí os caras piram, né? Nossa, tirou as caras com Alexandre. E Alexandre fala: pô, se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. Diógenes então não se importava com os bens materiais, porque nada disso era natural. E essa busca enlouquecida por bens materiais nos tiram a calma. Então, desapego dos bens materiais para os cínicos, uma vida de cão. Beleza? Próxima escola, a escola dos céticos, escola muito famosa ali com os sofistas. Então, o principal, herança, pessoal, reflexo, inspiração sofista. Os tempos são bem diferentes. Os céticos, pessoal, os céticos onde tem o seu principal expoente na figura de Pirro. Aqui nós temos uma chamada de atenção. As bancas, os enunciados podem cobrar como ceticismo, podem cobrar pirronismo ou então ceticismo pirrônico. Tanto faz, é a mesma coisa. Beleza? Qual que era a proposta desses caras? A proposta desses caras, diferentemente dos cínicos, estava aqui, em suspensão do juízo. O que vinha a ser isso? Para os cínicos, verdade não existe, certezas não existem, tudo é relativo. O cético coloca tudo sobre o exame, beleza? Ou seja, tá ali, ó, direita e esquerda brigando, o cético está aqui, ó. Entende? Quem está falando a verdade? Tanto faz, entende? A verdade não existe, a certeza absoluta não existe, a verdade para todos os tempos não existe. A busca pela verdade, a busca pelas certezas causa confronto de opiniões e isso acaba gerando conflitos. Então, suspensão do juízo. Essa é a proposta dos céticos. Tudo é relativo, beleza? Tudo ali é convenção social. Beleza? Então, para os céticos, suspenda o juízo. Deixe de buscar a verdade, deixe de querer alcançar as certezas, pois elas não existem. Tranquilão? Epicureus, que é a escola que caiu em 2019 no Enem. Os epicureus, na figura desse camarada chamado Epicuro, a proposta deles, diferentemente dos outros dois,
está aqui no hedonismo. Aí quem assistiu minha última aula sobre Aristóteles e a felicidade ali no meio do caminho, na medida certa, vai ter aqui um reflexo nos epicureus. Para Epicuro, a ataraxia está na apreciação dos prazeres. Olha que interessante, apreciem os prazeres. O seu corpo ele é fantástico, o seu corpo ele é incrível, ele é dotado de sentidos maravilhosos. Apreciem os prazeres. E os prazeres carnais, é uma vida de hedonismo. Apreciem os prazeres carnais. E quando eu falo em prazeres carnais, não é somente a arte do lepo-lepo. Os prazeres carnais seriam o quê? Seriam a apreciação do tato, do paladar, da visão, da audição, do olfato. Você está ouvindo uma música? Pô, aprecie essa bela canção. Você está se alimentando? Pô, deguste esse alimento pelo paladar. Entende? Vai sentir algum cheiro, aprecie esse perfume pelo seu olfato. Hedonismo, prazeres, mas olha a chamada de atenção, prazeres moderados. Cuidado, porque um excesso de prazer pode causar um desprazer no dia seguinte. E a falta do prazer, pô, vai ser complicado. Você não aproveitou o quanto deveria aproveitar, você deixou de aproveitar, isso também é ruim. Então, hedonismo, prazeres moderados, exemplos vão ao infinito. Vamos imaginar que você está numa festa, e festa é legal, festa é gostoso, festa tem pessoas, conversa é legal, tem bebidas, bebida é legal também, beber é interessante, você começa a beber e não para de beber, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, quando você se dá por si, você não se reconhece mais. Aí tem que recolher você com uma pá, e no outro dia você está ali fazendo juras que nunca mais vai beber. Você exagerou. O excesso de prazer pode causar um desprazer no dia seguinte. Então, prazeres, hedonismo, prazeres moderados. Apreciem com moderação. Tranquilão? Uma chamada de atenção que a banca da UEM costuma cobrar. Os epicureus tinham uma definição de morte muito interessante. Morte é a ausência de sentidos. Quando eu estou vivo, a morte não me toca. Quando eu estou morto, nada mais sou. Então, tolo é aquele que vive essa vida sem apreciar os prazeres, com medo da morte. A morte não toca nem os vivos e nem os mortos. Então, aprecie, viva essa vida apreciando os prazeres do seu corpo com moderação. E esqueça da morte. Quando ela chegar, beleza, acabou. Quando você está vivo, ela não está. Então, fique despreocupado. Beleza? Por último, os estoicos, na visão aqui do expoente, do pensador mais famoso, Zenão, beleza? Para os estoicos é o seguinte, aí estoicos, os cínicos falaram que a ataraxia está no desapego dos bens materiais, os céticos falaram que está na suspensão do juízo, os epicureus falaram que está na apreciação dos prazeres moderados. E vocês, estoicos, e aí Zenão, o que você me diz? Em meio a esse cenário conturbado, caótico e perturbador, o que eu devo fazer para alcançar a ataraxia? O que eu posso fazer para encontrar a calmaria em meio ao caos? Aí os caras vão dizer, não tenho o que fazer, não adianta fazer nada, não pira o cabeção, porque não tem o que ser feito. Ou seja, os estoicos, pessoal, olha que interessante, os estoicos vão dizer, aceite, aceite. Tudo já está determinado por um plano divino, tudo já está arquitetado, não adianta pirar o cabeção, querer mudar o mundo. Recuse as perturbações e tenta se encaixar. Aceite, se adapte, se encaixe, se conforme. As bancas querem isso de vocês, um leque de sinônimos, de vocabulários. Aceitação, conformismo, entende? Se encaixe, se adapte. Recuse essas loucuras, recuse essas perturbações. Mas, cara, não adianta pirar, querer mudar tudo, porque tudo já está determinado por um plano divino, por uma mente brilhante. Calma, pois a vitória, a calmaria virá depois daqui. Percebam a influência que esses caras terão no cristianismo que virá logo depois. Beleza? Então, percebam como a história se interliga, como tudo está conectado. Beleza? Percebam, pessoal, que interessante. Então, aceite. Recuse as loucuras desse mundo. Exemplos vão ao infinito, beleza? Vamos imaginar que aí na sua sala, que a sala que você é um aluno novo, beleza? Você é um aluno novo e a sala que você vai entrar é uma sala perturbada, caótica, bagunceira. Recuse, se afaste dos bagunceiros e tenta se encaixar e aproveitar a aula da melhor maneira possível. Tudo já está determinado por um plano divino. Beleza? Então, de maneira bem rápida, de maneira bem corrida, para não estender muito o vídeo,
falamos um pouquinho de cada escola, beleza? Ataraxia, para os cínicos, desapego dos bens materiais. Ataraxia, para os céticos, suspensão do juízo. Para os epicureus, apreciação dos prazeres moderados. E para os estoicos, a aceitação desse determinismo de um plano divino. A paz de espírito, a calmaria, a tranquilidade em meio ao caos. A ataraxia da filosofia helenística. Muito bem? Muito obrigado e até a próxima.